Começa agora. Programa Ecos do Calvário. O poder da palavra de Deus transformando vidas. Apresentação: Pastor José Ivan. Colossenses, capítulo 3, nos diz a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo, que é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Momento de oração. Nosso Deus bendito e eterno, em cuja presença estamos nesta noite, para louvar o teu nome, Senhor, e te glorificar, pois cremos perfeitamente que tu és o único Deus, o eterno, o santo, o Deus poderosíssimo, o Senhor Deus também cheio de misericórdia. Te agradecemos, meu Pai, pela salvação que nos deste no Calvário. Te agradecemos pela paz
pelo pão, pelo calçar, pelo vestir, enfim, por todas as dádivas. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso pastor presidente, teu servo, todos os nossos pastores, pastor Erivelto Júnior, o pastor Flávio, enfim, todos que fazem a nossa igreja. Deus querido, derrama sobre nós a tua graça, a tua unção e o teu poder, e tudo o que nós fizermos aqui seja para a glória e honra do nome de Jesus. Continua conosco, opera nesta noite, cura os enfermos, liberta os cativos, traz paz aos corações que estão inquietos. Deus querido e santo, em nome de Jesus, ouve a nossa oração. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, com muito gozo, que estamos aqui para mais uma apresentação do programa Ecos do Calvário. Este programa que tem o comprometimento de adorar o nome de Jesus e anunciar a sua santa palavra, a palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, que é poderosa, que é simples. É o compromisso nosso de difundirmos a mensagem de Jesus ao mundo, que necessita de ouvir a palavra, de crer na palavra e ser abençoado pelo Senhor nosso Deus. A equipe já está aqui, está conosco o nosso querido sonoplasta irmão Flávio, este competente profissional, como também o nosso querido historiador irmão Kelly. E quero já abraçar os muitos ouvintes do programa Ecos do Calvário. 20 horas e 18 minutos em Fortaleza, programa Ecos do Calvário. É uma alegria podermos ouvir louvores verdadeiros, louvores que estão em harmonia com a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero nesta noite cumprimentar o irmão Kélio com a paz do Senhor e ouvi-lo. Paz do irmão Kélio. Paz do Senhor, pastor José Ivan, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes do programa Ecos do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos bem, estamos vivos, estamos na paz de Cristo, estamos no verdadeiro lucro. Quantas pessoas que, nesse momento, com essa tragédia que aconteceu pela manhã, aqui em Fortaleza, do desabamento daquele edifício. Quantos agora estão enlutados? E tristemente, nessa existência, somos nós todos sujeitos a isso. Certa vez Jesus, falando de uma tragédia bem parecida, quando desabou a torre de Siloé e matou as pessoas, ele disse e ele deixou claro ali que não tinha nada a ver com a ira divina, mas sim que é uma coisa que realmente pode acontecer e suceder a todos nós, seres humanos. Não viramos super-homens ou cristãs maravilhas porque aceitamos a Jesus. Ao contrário. A escola de Deus, ela nos faz aprender lições. E literalmente, somos forjados no calor da batalha. Sofrimento, por vezes, não é um castigo, não é um juízo divino, mas é a maneira
de Deus nos ensinar, de passarmos pela prova e, quando aprovados, não somente glorificamos a Deus, mas crescemos espiritualmente. Felizmente, pastor, tem gente que às vezes desproporcionalmente, e o texto de Colossenses que vamos analisar mais tarde veio muito a calhar, porque tem gente que se livra de uns pecados, mas continua praticando outros. Portanto, meus queridos, somente a doce graça de Cristo para consolar a cada um dos familiares. Nós, do programa Ecos do Calvário, estamos com vocês na oração, na súplica ao Senhor, para que o Senhor Jesus Cristo console os seus corações frente a essa tragédia. Pastor José Ivan. São os nossos irmãos que nos ligaram, estão nos ligando. Irmão Fernando de Maracanaú, irmão Alexandre de Mangabeira, e agora a nossa querida ouvinte, a irmã Letícia. Já vamos orar por ela e por toda a família da irmã Letícia. É como disse o cantor Elson Rodrigues, é tempo de vivermos consagrados. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, nós lemos nesta noite o capítulo 3 de Colossenses, Paulo escrevendo à igreja de Colossos. A razão desta carta é porque estava surgindo no seio da igreja heresias, falsos ensinos. E o objetivo do falso ensino é trazer transtornos para a igreja, é para tentar criar dificuldades na vida daqueles que servem a Deus. Daí a razão de nós conhecermos a palavra de Deus, nós termos afinidade com a palavra de Deus, conhecer a palavra do Senhor, para podermos combater as heresias. E a casa de Paulo, para a igreja de Colossos, era exatamente para derrotar as heresias que estavam se infiltrando na igreja. Da mesma forma que acontece nos dias de hoje. Só que muitos dos líderes, inadvertidamente, permitem que tais ensinos contrários aos ensinos de Jesus perdurem na igreja, entre na igreja e perdurem na igreja. Portanto, Paulo, que tinha conhecimento de Deus, das Escrituras, sabia diferenciar o que era ensino divino, ensino de Deus, que gera edificação na igreja. Ele sabia diferenciar das heresias, porque as heresias visam a desestabilização da igreja do Senhor. Irmão Kelly, isso é um problema seríssimo que temos também nos dias de hoje, as heresias se infiltrando na igreja de Jesus, e os líderes, os pastores, nós que estamos na linha de frente, precisamos combater veementemente contra os falsos ensinos. Irmão Kelly. Paz do Senhor, pastor José Ivan, a paz do Senhor a todos os ouvintes, é a mais pura verdade. O apóstolo Paulo, ele, dentro do contexto da igreja de Colossos, que não somente era um problema apenas de Colossos, da igreja de Colossos, aos colossenses, mas também era um problema, basicamente, todas as cartas que ele enviava às igrejas, fora as cartas pastorais, claro, de 1º e 2º Timóteo e Tito, que era devidamente a orientação de quem pode assumir a obra de Deus ou não, mas aqui dentro desse contexto os problemas das heresias, não somente em Colossos, mas também em outras igrejas. A leitura do capítulo 3, ela é, vamos dizer assim, instigante, interessante. Por quê? Porque Paulo, ele trata no capítulo 3, apesar de que também no capítulo 2 ele trata isso, de dois extremos.
O primeiro extremo, claro, essa questão das heresias um pouco mais libertinas, não é verdade? Por isso que Paulo ele já vai colocando logo o versículo 5 até o versículo 7, a questão das libertinagens sexuais, das coisas que são e que ocupam o lugar de Deus. E o versículo 8 já é para aqueles que, apesar de se livrarem desse primeiro conteúdo, ainda estão em segundo. Que é o que? Exatamente a questão da má linguagem, das palavras que não edificam. E o que me fez lembrar verdadeiramente, por graça e obra do Espírito Santo, que é exatamente isso que Paulo procurou introduzir na igreja, é a parte lá de Eclesiastes, capítulo 7, versículos 16 a 18. Veja que interessante. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morreria fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Olha como é que é interessante. Paulo, ele pega e ele diz o seguinte: olha, as heresias, elas não se manifestam só de um lado, elas se manifestam pelo outro. Não é apenas a questão da libertinagem que é o problema, mas também uma cultura asceta, que inclusive ele coloca na parte final do capítulo 2, inclusive, do capítulo 2, versículos 16 ao versículo 23 do capítulo 2, para escapar do extremismo que, em nome de uma pretensa santidade, mas é um ascetismo religioso, não tem poder sobre a carne. Quem é asceta continua pecando, só tem uma aparência de santidade. E isso é um perigo, pastor. E esta heresia aparenta ser proveniente do gnosticismo judaico. Exatamente. Porque o gnosticismo, ele quer chegar a Deus através do conhecimento e não consegue. Chega-se a Jesus, a Deus, pela fé. Então, essa foi a parte introdutória e vamos entrar agora propriamente no capítulo 3 de Colossenses. Paulo escrevendo aos Colossenses e começa no versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ressuscitastes com Cristo. Em outras palavras, nasceste de novo. Ora, quando nós éramos trevas, quando nós vivíamos na prática do pecado, nós não tínhamos o conhecimento de buscarmos a Deus, de procurarmos buscar as coisas espirituais. Nós não tínhamos comunhão com Deus, nem nos preocupávamos em buscar a presença de Deus, buscar o que é de cima. Ora, isto é possível mediante o novo nascimento, quando nós ressuscitamos com Cristo. Morremos para o mundo, nascemos para Deus, agora sim, nascido de Deus, ressuscitado em Cristo, busquemos as coisas que são de cima, porque não se concebe, irmão Kelly, um homem e uma mulher que ressuscitou com Cristo, nasceu de novo, procurar colocar em primazia o que é terreno em detrimento do que é espiritual. O que Deus nos ensina, o que Paulo nos ensina é que, ressuscitando com Cristo, busquemos o que é de cima, busquemos nos separar cada vez mais do pecado, busquemos ter uma vida de santidade, uma vida agradável a Deus. Isto sim é de quem
ressuscitou com Cristo e está buscando as coisas que são de cima, irmão Ken. Com certeza, pastor José Ivan, mas aí a gente também tem um outro aspecto muito interessante, né? Levanta um pouco apenas em consideração um pouco o contexto. Buscar as coisas que são de cima não é aquele ascetismo rigoroso em que ele diz assim, eu sou crente, não vou falar com esse, não vou falar com aquele, pecador pilantra, pipipi, papapá. Não é ser o santo dos santos, o rei da cocada santa. É comportar-se com a santidade no qual nós nos tornamos semelhante a Cristo. De tal forma que você ama as pessoas, você fala do amor de Cristo exatamente fazendo com que a pessoa ela consiga ter consciência da cultura pecaminosa e autodestrutiva que ela está se metendo, sem ser, o asceta, simplesmente o inoxidável. Porque pastor, é uma coisa muito interessante isso. Quando você é santo, você demonstra amor pelo próximo, pelo semelhante, você se importa com ele. Você tem que falar uma palavra dura, você faz tipo Jeremias. É duro falar. Jeremias falava com lágrimas nos olhos a um povo pecador. Isso é santidade. Não deixar de falar a verdade, mas ter a sensibilidade de falar a verdade. E às vezes nós, irmãos, porque às vezes somos treinados nessa coisa de dizer que quanto mais afastado, melhor, acabamos por ter o quê? Um rigor asceta, resultado, a dureza do coração e achar que é, o inoxidável. Quantas vezes a gente vê gente assim? Quantas vezes a gente vê pessoas, que quando não são ascetas, ficam inventando desculpa para ficar pecando. Por exemplo, ir pelo outro lado, pelo caminho da libertinagem. Não, mas Deus é amor, não sei o quê. Mas aí está numa cultura pecaminosa. Aí o outro fica falando, olha, aquele ali caiu, tá vendo? Porque não é como papai aqui, jejua, pá. Aí também é uma coisa que precisa ser arrancada do coração, de fazer morrer a natureza terrena. E quantas vezes, meus queridos, nós não nos equivocamos tanto de um lado quanto para com o outro. É por isso que nós somos seres humanos que necessitamos e precisamos da graça que é em Cristo Jesus a cada momento dessa existência. E o apóstolo continua no versículo 2, instruindo a igreja de Colossos, que pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, as terrenas. Hoje, alguns, de forma sem conhecimento, invertem. A prioridade, a primazia, são as coisas terrenas. E pensar no que é de cima ficou em segundo plano. Não. Todo aquele que nasceu de Deus, que ressuscitou com Cristo, deve pensar nas coisas. O que é pensar nas coisas de cima? Pensar que Cristo está voltando. Pensar em agradar a Deus. Pensar em não compactuar com o pecado. Tudo isso é pensar as coisas de cima. Então Paulo nos instrui a termos uma mente sadia, buscando a presença de Deus, pensando no que é de cima. E o versículo 3 diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos mortos para o mundo. O mundo, sistema pecaminoso, não mais influencia em nossas vidas, porque estamos escondidos com Cristo em Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós passamos a pertencer a Deus. A força do pecado, a força do mal, a força de Satanás não
pode mais nos dominar, desde que estejamos escondidos em Cristo. Estamos guardados em Cristo, refugiados em Cristo. Assim sendo, nós estamos cumprindo o que Paulo está instruindo a igreja de Colossos. E o versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Esta ação de manifestar com Cristo é exatamente para os salvos. Os que ressuscitaram com Jesus terão a grande satisfação de se manifestar em glória com Jesus. Ou seja, quando Jesus vier na glória do seu poder, ele virá com a sua igreja, com os salvos. Irmão Ken, vamos correr porque o tempo está terminando. Glória a Deus. Aleluia. Passa rápido, né, pastor? Mas é interessante essa parte. Buscar as coisas que são de cima. Sabe o que é impressionante? Às vezes a gente não pensa. Buscar as coisas que são de cima é utilizar o talento que Deus nos deu para a honra e a glória dele. A nível profissional, por exemplo, você ser luz aonde você está. A nível estudantil, você usa sua inteligência e testemunha que Jesus lhe dá essa inteligência, que Jesus lhe dá essa capacidade, que Jesus lhe dá força de trabalho, que Jesus, ele é aquele que está guiando verdadeiramente para fazer um bom trabalho. Isso é testemunhar de Jesus, é testemunhar na prática. Jesus não quer mera teoria, não, é prática, é confessar ali o nome do Senhor Jesus e dar um ótimo exemplo. Agora tem gente que, ganha um bom salário, não louva a Jesus, não glorifica a Jesus, não bendiz a Jesus. Quando Jesus deu o talento, deu a saúde, deu a força, deu a graça, deu o ar que respiramos para que possamos estar aqui fazendo exatamente a inteligência, o discernimento. Agora tem gente que não agradece. Sabe o que acontece? Um dia vem o preço, vem a paga. E quantos, meus irmãos, que nós... Quando você glorificou a Jesus pela última vez, quando recebeu uma bênção? E na frente das pessoas que são ímpias. Tem aquele testemunho, me lembrei até do vigílio agora. Tem aquele testemunho do soldado que chegou, deu um testemunho, diz assim: meus irmãos, eu estive 1 ano no exército e Deus me deu essa bênção. Eu tive 1 ano no exército e ninguém sabia que eu era crente, graças a Deus. Isso é um testemunho. Em vez de honrar e glorificar e confessar Jesus ali, não, se escondeu. É o agente secreto, entre aspas, de Deus. E o versículo 5, Paulo instruindo a igreja de Colossos em virtude das heresias que estavam se infiltrando na igreja com o objetivo de desestabilizar a igreja de Jesus e colocar em dúvida o Senhor Jesus, a sua divindade, o seu poder. Verdade. Então era muito importante esta instrução do apóstolo Paulo para os crentes de Colossos. Amém. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha, eu ressuscitei com Cristo, nasci de Deus, o velho homem morreu e nasce o novo homem pela operação do Espírito Santo. Agora, como nascido de Deus, ressuscitado com Cristo, temos que mortificar os desejos da carne. Eu me lembro que quando a mulher de Potifar ardilosamente quis fazer com que José pecasse, adulterasse e manchasse a vida de José, José fez o quê? José fugiu, não foi enfrentar. Aqui diz: mortificai. Aí o que é? A prostituição, a impureza, porque este é um pecado gravíssimo e que tem levado muitos
para o pecado. Muitos a caírem da graça de Deus. Muitos estão cometendo este ato de prostituição, mesmo na igreja. Mesmo na igreja. São pessoas hipócritas, pessoas que têm a fisionomia de piedade, mas é um coração voraz, é um coração tendencioso para o pecado, para a prostituição. E estes estão tendo oportunidades nos cultos das igrejas. Então, o apóstolo instrui: mortificai os membros sobre a terra. Prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, irmão. Porque substituem a Deus, né? Preferem ao Senhor, né? Preferem a senhora carne do que ao Senhor Jesus. Mas o que é interessante também é que, felizmente, o nosso tempo não dá, mas aqui realmente vem a ira de Deus sobre esses filhos da desobediência. Eu queria falar, todo este comportamento pecaminoso dos prostitutos dentro da igreja, dos avarentos, dos idólatras, dos mentirosos, que não se convertem, não se arrependem deste pecado, olha o que virá sobre eles, sobre todos eles que vivem na igreja com a fisionomia piedosa, mas no coração não. Olha o que diz a Bíblia Sagrada no versículo seguinte: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tenha cuidado, irmão. Tenhamos cuidado, porque há casos de pregadores que pregam na igreja e quando terminam vão para os motéis da vida. Pecado gravíssimo diante de Deus, profanação. Não tem reverência a Deus, podem ser fulminados a qualquer instante pela ação de Deus, não se convertem, não se arrependem, permanecem na prática pecaminosa. Então, se estes não se arrependerem, não mortificarem os seus membros, virá a justiça de Deus, a ira de Deus sobre essas pessoas. Eu quero para concluir. Glória a Deus. Para concluir, que também não basta apenas essa parte. Precisa matar a natureza pecaminosa, mas também tem que despojar igualmente da ira, da indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso palácio. Por quê? Porque tem gente que se livrou, beleza, pá. Mas é sempre daquele tipo de gente que sempre fica alfinetando, falando, se livrou dessas coisas, mas também o coração está todo cheio de soberba. Então o que acontece? Deus, ele quer o equilíbrio. Deus, ele quer que a graça de Cristo se manifeste sobre a pessoa. Não pode manifestar na pessoa uma pessoa cheia de ira no coração, de maledicência, de gostar de dizer: ei, bem feito, tá, eu vou rir da tua cara quando o diabo te comer com farofa. Até porque a natureza adâmica, o pecaminoso ou carnal, não sai de você. Deve estar mortificada. Ela não pode mais agir, porque se ela agir, você pega. Exatamente. Glória a Deus. Já são 20 horas e 57 minutos. Já estamos no final do programa. Vamos querer orar por vocês. Glória a Está Deus. aqui, ligam para nós, o irmão Fernando de Maracanaú, o irmão Alexandre de Mangabeira, a irmã Letícia e família, e a Maria do Carmo de Vicente Pison, e muitos outros que estão ouvindo o programa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos querer orar por vocês. Glória rapidinho. a Deus, aleluia. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Obrigado, Jesus amado de misericórdia, por todas essas coisas. Obrigado, Jesus amado de misericórdia, por mais um programa Ecos do Calvário desse dia 15 de outubro de 2019. Meu Deus, Senhor amado de misericórdia, a cada vida, Jesus amado, que está nesse caderno de oração. Dada a tua bênção, tua graça, tua força, que só possa ter misericórdia de cada um. Abençoe, Jesus amado, e guarde a todos nós.
Guarda-nos, Jesus amado, quando formos para os nossos lares. É o que lhe pedimos, Jesus amado, e lhe agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Leia a palavra de Deus, procure meditar na palavra do Senhor, procure ter comunhão com o Espírito Santo e viver uma vida de conformidade com os ensinos de Jesus, para que você tenha a bênção de Deus e possa agradar a Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Portanto, lembre-se, a palavra de Deus é para ser lida, crida e praticada. Até terça-feira, com o programa Ecos do Calvário. Não é mais de quinta, agora é dia de terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu na Vida FM 102,9. O programa Ecos do Calvário. Produção, direção e apresentação, Pastor José Ivan.